Em grande parte dos grupos de discussão na internet, é comum as pessoas postarem códigos HTML recheados de divs. Mas afinal, o que são divs e quando devemos utilizar essa tag? É o que vamos responder nesse vídeo. Então, fica até o final e não tenha mais nenhuma dúvida sobre isso. A linguagem HTML, além de ser uma linguagem de marcação, é também uma linguagem semântica, ou seja, onde as tags possuem um significado. É por essa razão que devemos colocar os menus dentro de navs, o cabeçalho em um header, o rodapé em um footer e assim por diante. Mas existe uma tag de conteúdo que não possui significado semântico. É a tag div. Mas, afinal, o que é uma div? De acordo com a documentação oficial, o elemento de divisão HTML div é um container genérico para conteúdo de fluxo que, de certa forma, não representa nada. Eu não entendi o que ele falou. Mas calma, deixa que eu vou explicar melhor. O fato é que um div não possui valor semântico, ou seja, ele não tem nenhum significado específico. Mas então, quando devemos utilizar uma tag div? Antes de prosseguir, aproveite para deixar seu like nesse vídeo, verifique a sua inscrição no canal e ative as notificações. A sua participação é a razão do canal existir e assim eu me animo a produzir cada vez mais conteúdos bacanas para você, combinado? Então vamos prosseguir. De acordo com a documentação oficial, ele deve ser utilizado somente quando não tiver outro elemento de semântica, tal como um article, um nav e outros elementos. Ou seja, somente utilizamos divs quando não existe um outro elemento para aquele conteúdo ou necessidade visual. O elemento div aceita ID e classe, atributos globais do CSS e pode ser manipulado via JavaScript. Na sequência, vamos ver alguns exemplos de utilização de divs. Na descrição do vídeo, existe um link para o download dos arquivos do exercício. Baixe em sua máquina e descompacte em sua pasta de exercícios. Será criada uma pasta exercício-divs. Abra essa pasta em seu editor de códigos e vamos trabalhar. Abra o arquivo divs.html. No primeiro exemplo, vamos utilizar 3 divs dentro de um header que recebe a classe HeaderWithDivs. Um div para o logo, outro para o título e o terceiro para uma área de login. No nosso arquivo divs.css, vamos definir a classe HeaderWithDivs da seguinte forma: cor de fundo, green e yellow, cor dos textos como preto, altura de 4 rem, display igual a flex, align itens no centro vertical e a justificação do tipo space between, que distribui os itens ao longo do container. Definimos os divs dentro do header com um espaçamento de 1 rem e colocamos uma borda apenas para você visualizar melhor o que foi feito. O resultado está aí na tela para você conferir. No segundo exemplo, usamos o div para separar um conteúdo de texto escrito em outro idioma. Para isso, inserimos um article com a classe book, um H2 com o título, um texto dentro de um parágrafo e, na sequência, um div com a classe original, que recebe o atributo lang com o valor n-gb e o texto original. No caso,
o atributo lang está aqui para facilitar os mecanismos de tradução a executarem seu trabalho com mais eficiência. No CSS, apenas configuramos esse div para diferenciá-lo do restante da página com as seguintes instruções: margem de meio rem na vertical e 1,5 na horizontal, espaçamento de 1 rem, cor do fundo como light green e cor da fonte como dark green. Tamanho da fonte de 1.2 rm com estilo itálico e um border radius de 1 rm. O resultado é o que está aparecendo na tela. No terceiro e último exemplo, usamos os divs para efetuar uma composição de imagens. Para isso, vamos criar um figure com a classe Composer e dentro dele 3 divs com as classes Back, Middle e Front, respectivamente. Dentro dos divs Back e Front, inserimos a imagem waves.svg que está na pasta img. E no div Middle, inserimos a imagem boat.svg que também está na pasta img. No CSS, vamos configurar da seguinte forma: classe Composer com fundo Sky Blue, margem de 1 rm na vertical e automática na horizontal, overflow hidden, largura e altura de 400 pixels e todos os divs dentro do Composer com posição relativa. O div com classe Back com top de 200 pixels, um left de menos 5 pixels e um índice Z com valor 1. A imagem do div Back com 410 pixels de largura. O div Middle com um top de menos 60 pixels, um left de 70 pixels e um Z-index com valor 2. A imagem do div Middle com 260 pixels de largura. Finalmente, o div com classe Front com um top de menos 90 pixels, um left de menos 5 pixels e um Z-index com valor 3. A imagem do div Front com 410 pixels de largura. O resultado final você está visualizando na tela. E então, curtiu esse vídeo? Ficou claro a função dos divs em uma página web? Espero que sim, mas se tiver alguma dúvida é só colocar aí nos comentários. Obrigado pela sua audiência nesse vídeo. Não esqueça do like e da inscrição no canal. Torne-se também um membro para acessar conteúdos extras e exclusivos para membros. Um grande abraço e que Deus abençoe você, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau!